né? Aqui nós vamos encontrar, eu já coloquei na posição correta, aqui tem uma legenda, né, que demonstra exatamente a característica dos nervos, né, dos nervos somáticos aferentes, dos eferentes viscerais, né. Nesse caso aqui, nós vamos encontrar essa região que é a região posterior, ou dorsal. Aqui nós vamos ter o sulco posterior, né, ele desce até aqui aproximadamente. Ao lado aqui do sulco posterior, eu tenho o sulco intermédio. Aqui então eu vou ter todo o fascículo grácil e aqui o fascículo cuneiforme, né, mais lateral em relação ao grácil. Exatamente nessa mesma linha, tá vendo o corno posterior aqui, ou coluna posterior? Exatamente na mesma direção, ó, nós vamos encontrar a presença de quem? Das raízes nervosas, ó. As raízes nervosas, ela entra exatamente no sulco lateral posterior. Por quê? Imagine que isso daqui são neurônios, né? Esses neurônios, eles perfuram, vão entrar diretamente sobre a coluna posterior ou cinzenta e vão fazer o seu papel de comunicação dos estímulos que estão vindo da periferia. Então aqui eu tenho coluna posterior ou corno dorsal, né? As raízes sensitivas, aqui o sulco intermediário e aqui o sulco posterior. Já aqui no funículo lateral, né, próximo ao funículo lateral, nesse caso aqui, ó, nós temos a zona lateral ou corno lateral. Sendo que esse corno lateral, se eu encontro o corno lateral, eu subentendo que essa região ela é torácica ou ela é lombar baixa. Tá? Até que você pega um cadáver, um pedaço de uma medula seccionada, na hora que você vê se existe coluna lateral, ou é da região torácica ou da região lombar baixa. Então já dá para você subentender que é uma dessas duas regiões. Nesse caso aqui, a medula espinhal, ela adquire um formato, nesse caso aqui ela é um formato oval, se vocês observarem ela é meio ovalada, né? Esse formato oval, ele é característico de acordo com o espaço interno da coluna vertebral. Tá? A coluna, ela existe uma diferenciação de dilatação dependendo do nível da coluna. Então no nível cervical nós temos, né, um espaço medular menor, mais estreito, né? O canal medular, o foramen medular, ele é o que? Ele é mais estreito. À medida que ele vai descendo, ele vai tornando-se maior, mais dilatado, em função da medula tornar-se uma estrutura maior e a tendência ela tornar-se uma formação mais oval. Existe uma particularidade a nível cervical e a nível lombar também, que nós chamamos de intumescência. Tá? Vocês podem encontrar no livro como intumescência cervical e intumescência lombar. O que é intumescência? A intumescência são corpos de neurônios que vão inervar os meus membros superiores e membros inferiores, formados pelo plexus braquial, né, que sai do meu braço, ou seja, os nervos que vão inervar o meu braço. Na hora que eles chegam aqui em grande quantidade, é como se eles dilatassem a medula nesse nível para demonstrar que daqui está saindo vários neurônios para inervar o meu braço. Aí na hora que chega lá na região lombar, acontece a mesma coisa, porque eu preciso de uma intumescência, um aglomerado de neurônios para inervar os meus membros inferiores. Então lá na coluna vertebral e ao nível medular, nós temos essas duas intumescências, uma cervical e uma lombar, que designam, né, um corpus ou quantidade de neurônios que vão inervar os membros superiores e membros inferiores, através do plexo braquial e cervical e através do plexo lombosacral. Aí aqui nós temos, ó, o canal ependimar ou o canal do epêndima, né? O canal ependimar ou o canal do epêndima é exatamente por onde vai passar o líquido cérebro espinhal, que não passa só por aqui, né? Tem uma outra imagenzinha, ele trouxe as novas. É canal medular? Oi? Canal medular? Canal medular. Mesmo. Isso. É por onde vai passar o líquido cérebro espinhal. Ele não passa só por aqui não, né? Ele passa por fora também da medula espinhal. Não é essa, tem um outro que mostra a duramata, a aracnoide e a piamata direitinho. Ele trouxe todas iguais. Tem uma que mostra melhor. Então vejam bem, já na região anterior, estão vendo a fissura aqui? Ó? Olha a fissura. É um espaço bem mais dilatado do que
a parte posterior, né? Então, na fissura aqui, bem ao nível da fissura, eu vou encontrar também o corno anterior ou coluna anterior, por onde vão sair aqui, né, os estímulos motores, os estímulos que vão enviar impulsos nervosos para as glândulas também. Ao nível da região anterior, na região anterior, aqui tem uma artéria, tá? Essa vermelhinha aqui, ó, é uma artéria chamada de artéria espinhal anterior. No caso da medula espinhal, nós vamos ter uma artéria espinhal anterior e duas artérias espinhais posteriores. Se eu virar aqui, ó, vocês vão ver que elas têm duas aqui na região posterior, tá vendo? Ambas seguem na mesma direção da entrada das raízes nervosas. Então, na região posterior eu tenho duas artérias e na região anterior eu tenho uma artéria, porém é uma artéria maior, né, de calibre maior, que vai levar oxigênio para toda a estrutura interna da medula, né, através do que nós chamamos de vasa vasorum ou vasa levorum, né? São os vasos sanguíneos que vão inervar a estrutura medular, assim como vão vascularizar, né, os nervos também. Então, aqui nessa peça dá para a gente ver que existe, né, a entrada aqui, na verdade a saída de estímulos motores, né, através dos ramos motores, e aqui a entrada de estímulos sensitivos, e aqui a presença do gânglio sensitivo, que é uma região que nós vamos encontrar um aglomerado, uma grande quantidade de corpos de neurônios sensitivos. Essas duas raízes se fundem, né, para formar uma raiz espinhal, ou um nervo espinhal, né, que vai inervar determinadas regiões do corpo, que nós poderíamos chamar de linhas de dermátomos, ou miótomos, ou esclerótomos. Não, eles passam separados. Só... Não. Aqui eles não se unem, não. Aqui está saindo o quê? Veja bem. Imagina que o estímulo motor, aqui, ó, havia aqui o trato córtico espinhal anterior. Ele passa aqui, ó, aqui. O estímulo que está descendo lá do córtex, ele vem aqui, na hora que chega aqui, ele cruza para o lado de cá. Na hora que ele chega aqui, o que ele faz? Ele entra no corno anterior e vai sair por aqui, tá? Ou seja, cada trato ele tem a sua via específica na medula, ele não muda. A via de saída é a mesma e a via de entrada é a mesma, mas cada trato ou via ou fascículo tem a sua função, ou desempenha o seu papel de acordo com sua localização em relação à medula, tá? Ou seja, não confunde o que é periférico com o que é central. Uma lesão aqui pode causar tanto questões motores quanto... Sim, só que as lesões daí elas são regenerativas. Já que dentro não são. Aí existe uma diferença enorme. No sistema aqui, ó, quando a lesão acontece aqui, o neurônio ele pode regenerar. Se acontece aqui dentro, ele já não regenera mais. Então existe uma diferenciação no processo de reparação tecidual, tá? Do sistema nervoso central e periférico. Só isso. Que bacana.